E aí, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é a professora Luciana Marinho, professora de Finanças, AFO, Orçamento Público, Direito Financeiro. Geralmente na banca de vocês vem com algum desses nomes, tá? E o que é que nós temos para hoje? Nós temos o nosso sexto simulado para o Concurso Nacional Unificado. É isso mesmo, simulado CNU. Quem está chegando hoje no canal, primeiramente se inscreva no canal, né? E sejam todos muito bem-vindos. Como é que funciona esse simulado? Geralmente eu coloco as questões quinta-feira no meu Telegram, os alunos respondem essas questões e a gente faz a correção ou no sábado ou no domingo, mas geralmente ela sai realmente no sábado, ok? E o que é que nós temos no canal? Vamos fazer primeiro como é que eu posso dizer? As informações gerais aqui do canal, que eu acho interessante nós comunicarmos. É uma forma que a gente tem aqui, um canal que a gente tem realmente de comunicação. O que é que eu estou pretendendo fazer aqui no canal? Primeiramente, nós já temos os simulados. Vocês podem acompanhar, por exemplo, os simulados que eu já postei. Geralmente eu posto um pouquinho da teoria, ou seja, quando eu trato uma questão que vai falar de uma teoria X, eu vou comentar sobre essa teoria. Além disso, nós fazemos as questões e tudo mais, então é bem legal esses simulados. Temos teoria, se vocês estão, por exemplo, não, professora, eu não quero fazer simulado, eu quero realmente estudar AFO, orçamento público. Então nós temos realmente teorias também, inclusive estamos com um episódio da Lei de Responsabilidade Fiscal. Temos aí a aula de ciclo orçamentário, que a gente vai ter mais uma outra aula de ciclo aqui também. Nós temos a aula da Lei Complementar 200 de 2023, que é uma lei nova que alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Temos a alteração da própria Lei de Responsabilidade Fiscal aqui no canal, então tem muita coisa legal que vocês podem realmente consumir para o edital de vocês. E o meu foco aqui é realmente colocar só os pontos que as bancas mais cobram, então a gente não faz nenhum tipo de viagem aí na nossa disciplina falando coisas que a banca não cobra, não. É só pela minha experiência que eu já tenho ao longo de muitos anos nessa área de concurso, a gente coloca simplesmente as questões que mais caem em prova de concurso, tá? Então, os temas são bem realmente selecionados. Professora, mas eu não tenho o seu... sim, só falando aqui, só repetindo, que eu vou já passar minhas redes sociais para vocês. O que nós vamos ter mais? Estou bolando também algumas aulas ao vivo, até falei para o pessoal do Telegram que a gente está bolando umas aulas ao vivo para vocês. Ainda estou formatando como é que vai ser essas aulas, mas seria uma espécie de tira-dúvida, sabe? Vocês me perguntando alguma coisa, ou a gente coloca um tema específico e vocês tiram dúvidas sobre esse tema, ou então a gente deixa aberto mesmo. Por exemplo, eu quero dicas de estudar AFO, eu quero saber o passo a passo, como é que eu devo começar, ou então perguntar alguma coisa de algum assunto de AFO. Vocês podem até colocar aí nos comentários o que é que vocês querem para essas aulas ao vivo, que seria muito interessante a gente formatar isso junto, né? Vocês disseram, professor, eu acho interessante nós fazermos uma aula assim, assim, assado, e a gente separa um dia aí da semana, a cada, sei lá, 10 dias, a gente separa para fazer essas aulas ao vivo, tá bom? O que mais que eu posso falar para vocês são os recadinhos que eu estou tentando lembrar aqui. Eu acho que é isso. Sim, vou deixar minhas redes sociais, caso vocês queiram entrar no meu Telegram para pegar os materiais. Vou deixar também o meu Instagram com vocês. Por quê? Porque o Instagram eu vou colocar muito esquema, muita coisa legal, muitas dicas. Então, quem estiver me seguindo no Instagram também vai receber muito conteúdo legal a partir de agora. Inclusive, já estou formatando, já planejei, já tenho esses conteúdos já separados para que a gente possa aí dar uma incrementada também no Telegram. Aliás, no Instagram. E também é uma forma de comunicação direta via direct, que se vocês quiserem tirar alguma dúvida comigo, a gente pode falar lá no Instagram também, tá bom? Então, quais são as minhas redes sociais para vocês? Vamos aqui. Antes de começarmos o simulado, eu deixo aqui meu Instagram, para quem quer, por exemplo, me seguir nas redes. Aqui vocês pegam os materiais, às vezes a gente disponibiliza também aqui no canal. E aqui meu YouTube, sejam bem-vindos, sigam, deixem seu like, que a gente vai produzir muito conteúdo bacana aqui no canal também, beleza? Então vamos lá para o nosso sexto simulado, deixa eu ver aqui, sexto simulado CNU. Então a gente já tem vários simulados.
E eu preparei, pessoal, uma surpresinha para vocês. Ou seja, essa aula é meio bomba. Por quê? Porque é um assunto que vocês têm dificuldades. Então, nós temos, por exemplo, Lei de Responsabilidade Fiscal, pegando ali a parte de despesa pública, artigo 16, 17, pegando o artigo 18 com a despesa com pessoal. Aí nós vamos falar do artigo que fala sobre dívida pública, que é o artigo 29 da LRF. Então, é um assunto realmente muito denso, que muitos alunos sentem dificuldades, mas vai cair para todos os cargos do CNU. Se vocês olharem lá, finanças públicas comuns para todos os cargos, nós temos lei de responsabilidade fiscal. Então, esse assunto aqui, ele é muito importante se você está estudando para o concurso nacional unificado, independentemente do bloco, tá bom? E como foi que eu dividi esse simulado? Da questão 1 à questão 5, nós temos aí comum a todos os cargos. Então, essas questões realmente vão ser uma revisão para vocês que estão estudando aí para todos os cargos do CNU, ou seja, o bloco 1 até o bloco, acho que é 8, né? Mas, da questão 6 até a questão 10, a gente vai focar bloco 6 e bloco 7, tá? Então, só falando aqui para vocês como é que vai ser dividido, para que a gente possa atender também as peculiaridades dos outros blocos também e terminar sendo um conteúdo muito mais completo. E qual é a dinâmica? A mesma que a gente fez com os outros simulados. Vamos fazer as questões, mas nós vamos também, antes de resolver a questão, ver um pouquinho, recapitular a teoria, tá bom? Então é isso, vamos lá? Então eu vou colocar aqui na tela para vocês e nós temos aqui a primeira questão. A primeira questão, pessoal, é uma questão que trata sobre geração de despesa e despesa obrigatória de caráter continuado. E o que ela fala? Ela diz o seguinte: de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a criação, expansão ou aperfeiçoamento de uma ação governamental que acarrete aumento da despesa de caráter não continuado deve atender simultaneamente às seguintes condições, à exceção de uma. Assinale. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho para vocês é que esse assunto está previsto tanto no artigo 16 quanto no artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. No artigo 16, ele vai falar sobre a geração de despesa. E essa geração de despesa pode ser uma expansão, pode ser um aperfeiçoamento, pode ser a criação de uma despesa, mas é qualquer despesa. Então, não seria o caso de uma despesa assim que perpassa vários exercícios financeiros. Geralmente é aquela despesa que você cria, que você expande uma ação governamental, mas ela dura ali entre 1 a 2 anos. Então, o artigo 16 vai tratar daquelas despesas que duram entre 1 a 2 anos. Por quê? Porque o artigo 17 vai tratar sobre as despesas obrigatórias de caráter continuado, que é justamente aquelas despesas que passam de 2 anos. Ou seja, quando você vai ser contratado aí no cargo de vocês, vocês vão passar a receber um salário. E esse salário de vocês, ele é contínuo no tempo, ou seja, ele passa de 2 anos, porque vocês vão ficar muito tempo na administração pública até se aposentar. Então, vocês são uma despesa obrigatória de caráter continuado. E não seria só uma expansão de despesa, seria uma despesa obrigatória de caráter continuado, passando aí de 2 exercícios financeiros. Mas a gente vai comentar com mais detalhe aqui nos meus slides para a gente matar essa questão. Vamos lá. Então, geração de despesa, e essa geração de despesa é a despesa comum do artigo 16 da LRF. Ela fala o seguinte, olha, a criação, expansão, aperfeiçoamento de qualquer ação governamental que vá aumentar uma despesa pública. Gente, necessita aumentar a despesa, tá? Se falar de criação, expansão e aperfeiçoamento, somente isso não é geração de despesa. A geração de despesa tem que aumentar a despesa pública. Então, se nós tivermos essa despesa sendo criada, sendo expandida ou aperfeiçoada, precisa cumprir alguns requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Até porque, pessoal, o que é LRF? LRF é equilíbrio entre receita e despesa.
Então, ela cria limites para, por exemplo, não arrecadar receita. Quando o ente não quer arrecadar receita, ela cria limites para que isso não aconteça. Por quê? Porque a receita arrecadada, ela financia as políticas públicas. Da mesma forma, se o ente, por exemplo, aumenta muito as despesas, isso pode gerar um desequilíbrio. Se gerar um desequilíbrio, pode vir a afetar as contas públicas. E é por isso que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe limitação para a geração da despesa também. E essa despesa que é a despesa comum. E quais são os requisitos? Quais são as limitações para a geração e expansão de uma despesa? Vamos lá. O artigo 16 vai falar o seguinte, olha, para criar, expandir e aperfeiçoar uma despesa, o ente precisa fazer a previsão da estimativa do impacto orçamentário, ou seja, o impacto lá no orçamento, lá na LOA, e o impacto da execução financeira, ou seja, impacto orçamentário e financeiro, que acontece lá na LOA, na verdade, tanto no exercício em que essa expansão acontecer, no exercício que entrar em vigor, como também uma projeção para os 2 exercícios seguintes. Então, esse é o primeiro requisito, o primeiro critério para a geração de uma despesa. Além disso, ou seja, ter essa estimativa é fundamental do impacto, tanto no exercício que entrar em vigor como nos 2 seguintes. Também tem que ter adequação, ou seja, essa despesa, ela precisa ser adequada com a lei orçamentária anual vigente, ou seja, ter tanto uma adequação orçamentária com a LOA, em termos de dotação, de crédito, como também de execução financeira. E é por isso que fala adequação orçamentária e financeira com a LOA. Além disso, ela precisa ter compatibilidade com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. Gente, muito cuidado com isso aqui. Por quê? Porque as bancas costumam cobrar, na verdade, confundir o aluno trazendo o seguinte, adequação com PPA e LDO, e está errado. É a adequação orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com PPA e LDO. Da mesma forma, se trouxer compatibilidade com a LOA, também está errado. Então, vocês percebam que é adequação orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com PPA e LDO. Outro cuidado que vocês precisam ter é em relação às despesas consideradas irrelevantes. Pessoal, se nós temos uma despesa que é considerada irrelevante, ela não precisa cumprir esses requisitos, tá? Então, se a despesa foi considerada irrelevante, ela não precisa passar por esses requisitos, até porque é uma despesa muito pequena, uma despesa que não vai gerar muito impacto. Mas, professora, quem é que vai falar o que é despesa irrelevante? Quem vai trazer as despesas irrelevantes é a LDO. Então, a LDO, que orienta a elaboração da LOA, ela vai trazer essas informações falando que seria uma despesa irrelevante. Bom, esses são os requisitos para a geração da despesa. Agora, o que é uma despesa obrigatória de caráter continuado? Aqui a gente vai para o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A despesa obrigatória de caráter continuado, ela é sempre uma despesa corrente, ou seja, em regra é uma despesa que envolve ali um custeio público, um custeio da máquina pública, por exemplo, a despesa com pessoal, que é custeio da máquina pública, despesa com a Seguridade Social, ok? Essas despesas são despesas correntes. Essa despesa obrigatória de caráter continuada tem que ser derivada de lei, tem que ser derivada de medida provisória ou ato administrativo normativo. Por exemplo, quando o cargo de vocês chamarem vocês, geralmente, aliás, a lei de vocês, o cargo de vocês tem uma lei, então ela foi derivada de lei. Vocês serão uma despesa com pessoal. Por quê? Porque é uma despesa que é corrente, derivada de lei, e também tem uma obrigação de cumprimento ser superior a 2 exercícios financeiros. Quando vocês tomarem posse lá no cargo de vocês, o que é que vai acontecer? Vocês vão ficar anos e anos no cargo.
Se vocês vão ficar muitos anos, ou seja, mais de 2 anos, mais de 2 exercícios financeiros, é óbvio que vocês serão despesa obrigatória de caráter continuado. Por quê? Porque é uma despesa corrente de custeio, ela é derivada de lei, ela é uma obrigação legal e é superior a 2 exercícios. Então, pessoal, a principal característica de uma despesa obrigatória de caráter continuado é justamente ela ser superior a 2 exercícios financeiros. Por isso que ela se chama continuado, ou seja, obrigatória de caráter continuado. E quais são os requisitos para uma despesa obrigatória de caráter continuado? O primeiro requisito é o mesmo lá da geração de despesa, ou seja, estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício que entrar em vigor mais dos 2 seguintes. Aqui nós temos um requisito novo para a despesa obrigatória de caráter continuado. Como é uma despesa que vai perpassar 2 exercícios, 3 exercícios financeiros, eu preciso indicar a origem de recurso para o custeio dessa despesa. Eu preciso também indicar que essa despesa não afetará os resultados fiscais lá no anexo de metas fiscais, mas quando eu digo que ela não vai afetar os resultados fiscais no anexo de metas fiscais, eu estou quase dizendo que ela é compatível, deve ser compatível com a LDO, né? Então, não deixa de ser uma compatibilidade lá com a LDO. Por quê? Porque o anexo de metas fiscais é um anexo da LDO. Então, percebam que essa despesa não pode deixar de cumprir os resultados fiscais lá no anexo de metas fiscais da LDO. Ela também precisa de uma medida de compensação, e isso aqui também é algo novo, né? E essa medida de compensação, ela pode ser de 2 formas. Ou nós podemos ter uma medida de compensação pelo aumento permanente da receita, até porque se nós temos uma despesa obrigatória de caráter continuado, que é uma despesa permanente no tempo, eu preciso ter uma medida de compensação para compensar a criação dessa despesa. E é justamente pelo aumento permanente da receita. Ou eu posso também reduzir permanentemente uma outra despesa para compensar essa despesa obrigatória de caráter continuado. Então, quando a gente fala de aumento de receita ou diminuição de despesa, nós temos que lembrar que isso é permanente, tá bom? Permanente. Então é isso. Vamos voltar para a nossa questão. A questão diz o seguinte. Então a gente vai procurar o aumento de despesa de caráter não continuado, ou seja, a despesa comum, que deve atender. Ela pode atender alguns requisitos que são para os dois, né? Tanto para a despesa comum como a despesa obrigatória de caráter continuado. Só que existem alguns requisitos que vão ser, por exemplo, previstos na despesa obrigatória de caráter continuado, mas não vão ser previstos na despesa comum, ou seja, no aumento, na expansão da despesa normal. Seria isso a resposta dessa questão. E de cara nós temos a letra A respondendo. Quando ela diz que demonstrar a origem de recursos para o seu custeio, só a despesa obrigatória de caráter continuado prevê essa possibilidade. Então, a despesa comum não precisa cumprir esse requisito. Então, letra A responde a questão. A letra B fala de demonstrar a estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício. Isso tanto vale para a despesa comum como para a despesa obrigatória de caráter continuado. Ser compatível com o plano plurianual e LDO vale para os dois também. Então, os dois têm que ser compatíveis, por mais que lá, quando vocês olharem a lei de responsabilidade fiscal, vocês vão ver que quando falar de despesa obrigatória de caráter continuado, ele vai citar, além dos requisitos da geração de despesa, esses aqui a mais. Então, percebam que a despesa obrigatória de caráter continuado cumpre os requisitos da geração de despesa, só que tem um plus, ou seja, tem alguns requisitos a mais. E quais são eles? Medida de compensação. E a gente viu a questão da origem do custeio, ou seja, você prevê realmente o custeio daquela despesa. O que mais? Ter adequação orçamentária e financeira com a LOA, aí isso daqui também vale para os dois, porque como eu disse para vocês, além daqueles requisitos, a despesa obrigatória também vai cumprir os requisitos da despesa comum, tá bom? A letra E fala o seguinte, não afetar as metas de resultados fiscais estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, é a mesma coisa de cumprir a LDO e cumprir
a questão de cumprir a LDO, que está cumprindo as metas fiscais, né? Então, esse daqui também vale para os dois. Então, o único, pessoal, então aqui, recapitulando, se vocês olharem a lei de responsabilidade fiscal, vocês vão ter que lembrar o seguinte, olha, geração de despesa é aqueles requisitos que a gente falou. A despesa obrigatória de caráter continuado é aqueles requisitos da geração de despesa mais um plus, que é justamente a origem de recurso para custeio e a medida de compensação. Então, raciocina assim, tá? Quando vocês olharem despesa obrigatória de caráter continuado, vocês vão lembrar que aqueles requisitos da geração de despesa, inclusive a LRF fala isso, só que nós temos mais requisitos para a despesa obrigatória de caráter continuado, que é justamente a origem do recurso para o custeio e as medidas de compensação. Tá? Então, com isso a gente responde. A única questão que trata somente da despesa obrigatória de caráter continuado, o único item aqui vai ser exatamente a letra E, a letra A, que fala sobre a origem de custeio. E, respondendo então, letra A, nosso gabarito. Agora a gente vai para a segunda questão, que fala o seguinte: de acordo com a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, assinale a opção que deve ser contabilizada como outras despesas de pessoal. Pessoal, outras despesas de pessoal, aqui está falando, na verdade, da despesa com pessoal. E despesa com pessoal, ela está prevista lá no artigo 18, no parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos lá. O que seria uma despesa com pessoal, primeiramente, é uma despesa corrente, sempre uma despesa com pessoal é uma despesa corrente, porque aquela despesa para manutenção da máquina pública é uma despesa de custeio, em regra, né? É uma despesa corrente, sempre, em regra, é uma despesa de custeio. Ela é uma despesa obrigatória de caráter continuado, porque ela perpassa 2 exercícios financeiros. E aqui fala sobre como a LRF vai falar como ela vai ser apurada. Por exemplo, quando nós temos uma despesa com pessoal, ela vai ter sua apuração a cada quadrimestre, tá? Então, a cada quadrimestre nós temos apuração. E isso vai acontecer onde? No relatório de gestão fiscal. Então, o relatório de gestão fiscal é um relatório quadrimestral e é lá que vai ter a apuração da despesa com pessoal. E como ela é apurada a cada 4 meses, sempre que acontecer aqui o quadrimestre, eu vou pegar o mês de referência, então o mês que eu estou tratando dessa despesa com pessoal, e vou somar esse mês de referência com os 11 anteriores. Então, eu pego o mês de referência e somo com os 11 imediatamente anteriores, e eu vou adotar sempre o regime de competência, ou seja, o momento em que aquele serviço foi efetivamente prestado. E isso independe do empenho, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, é isso. Despesa com pessoal, ela é mensurada no relatório de gestão fiscal. Ele é um relatório quadrimestral. Quando eu estiver fazendo essa medição da despesa com pessoal, vou pegar o mês de referência e vou somar com os 11 imediatamente anteriores, adotando o regime de competência. E lembrando que se a banca cobrar de vocês que a despesa com pessoal, ela pega a despesa do exercício financeiro, aí vocês vão colocar nem sempre. Por quê? Porque eu estou analisando sempre um mês de referência e pegando os 11 anteriores. Então, nem sempre eu vou estar analisando tudo dentro do exercício financeiro, tá bom? Pegando 1º de janeiro a 31 de dezembro. Nem sempre vai bater 1º de janeiro a 31 de dezembro. Por quê? Porque ela não pega o exercício financeiro, ela pega o mês de referência e os 11 anteriores, tá? E isso é verificado a cada quadrimestre. Mas o que é que nós vamos colocar nessa despesa com pessoal? Então, a LRF vai dizer, por exemplo, que a despesa, na verificação da despesa com pessoal, nós vamos colocar o pessoal ativo, que são os servidores públicos, os empregados públicos, os inativos, os pensionistas, seja civil, militar, membro de poder, ou seja membro do Ministério Público, membro do Judiciário, os encargos sociais, as contribuições previdenciárias patronais, hora extra, gratificações e vantagens pessoais. Só que ela também fala que nós vamos fazer algumas deduções. Entre elas, nós temos as despesas com demissão,
seja demissão voluntária ou seja aquela indenização de demissão de servidores. Então, as duas entram aqui. Se a banca cobrar de vocês indenização de demissão de servidores ou empregados, vai ser deduzida da receita corrente líquida. Se nós tivermos qualquer tipo de incentivo à demissão voluntária, também vai ser deduzida da receita corrente líquida esse incentivo. As despesas com decisão judicial também entra aqui, ou seja, como os precatórios, né, judiciais. Então, são decorrentes de decisões judicial que envolvem aí os precatórios. E também aquelas despesas de exercícios encerrados, ou seja, despesas de competência de período anterior ao exercício financeiro. Então, essas despesas vão ser deduzidas da despesa com pessoal. Além disso, eu vou deduzir convocação extraordinária, se acontecer do Congresso Nacional, e isso para quem trabalha lá no Poder Legislativo, e as despesas com inativos aqui nós vamos deduzir também. O que é que nós temos que falar? Sim, e sobre despesa com inativo, rapidamente, a gente precisa falar o seguinte, olha, vou deduzir despesa com inativos e pensionista, ainda que pagas por intermédio de unidade gestora única, tá? Quando essas parcelas, elas são custeadas com recursos provenientes da arrecadação de contribuição de segurados, tá? Então, aqui, essas despesas que eu vou tirar aqui é quando nós tivermos ali parcelas que são custeadas com recursos provenientes de arrecadação dos segurados, compensação financeira, transferências, enfim. São essas despesas que a gente vai tirar daqui da despesa do inativo, tá? São aquelas que realmente são custeadas pelo serviço, pelos próprios segurados. Pronto. Tirando isso aqui, o que é que a gente vai, por exemplo, acrescentar? Aí nós temos que lembrar que existe acréscimo também, e é esse acréscimo que vai responder a questão. Pessoal, se nós tivermos casos de terceirizado em substituição de servidores, esses terceirizados em substituição de servidores, eles vão ser computados na receita com pessoal e vão entrar em outras despesas correntes, ok? Então, ele entra na despesa com pessoal e entra em outras despesas correntes. O que seria isso? Vamos lá, só explicando aqui para vocês. Se nós tivermos caso de um servidor público que entrou de férias e um terceirizado ficou substituindo esse servidor público, isso quer dizer que esse terceirizado que está substituindo o servidor público, ele vai ser considerado despesa com pessoal naquele momento em que ele está substituindo o servidor público. Agora, se nós tivermos, por exemplo, um terceirizado que presta serviço de segurança, presta serviço de limpeza de um prédio, enfim, que não está substituindo o servidor público, aí esse não entra no cômputo da despesa com pessoal. Agora, se Maria entrou de férias e Joana é uma terceirizada que vai ficar no lugar de Maria durante as férias, aí sim vai entrar no cômputo da despesa com pessoal. Com isso, a gente mata essa questão. Lembrando que esse terceirizado, que está em lugar de um servidor, substituindo o servidor, ele vai ser considerado outras despesas correntes, beleza? Outras despesas de pessoal também. E como é que a gente vai responder essa questão? Ela diz o seguinte, de acordo com a Lei Complementar 101, assinale a opção que deve ser contabilizada em outras despesas de pessoal. Pessoal, outras despesas de pessoal, como a gente falou, é o pagamento de mão de obra terceirizada para a substituição de servidores e empregados públicos, letra E, responde a questão. Aí não seria o caso de proventos, aposentadoria, gratificações de hora extras, encargos sociais, contribuições recolhidas, nem salário de funcionários inativos e pensionistas. Seria justamente esse artigo 18, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Questão de número 3. À luz da Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, em se tratando de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, constata-se que essa operação de crédito, vamos lá. Aro, pessoal, a gente vai ver aro na Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeira coisa, operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, ela é destinada, ela é uma operação que visa atender insuficiência de caixa. Tá? Então, ela atende uma insuficiência de caixa. O que seria isso? Eu acho até interessante, que eu acho que uma aluna ou um aluno me perguntou, ou nos comentários do canal, não sei se eu respondi, não lembro,
ou foi no meu Telegram, mas alguém me perguntou algo do tipo, professora, eu estou em dúvida em saber quando eu vou pedir uma operação de crédito por antecipação de receita e quando eu vou, por exemplo, fazer limitação de empenho. É o seguinte, pessoal, limitação de empenho sempre vai acontecer se nós tivermos, por exemplo, um problema de frustração de arrecadação, tivemos uma queda na arrecadação, aí a primeira tentativa que se vai fazer é uma limitação de empenho e movimentação financeira. Acontece que existem despesas que não podem ser limitadas. A própria LRF traz essas despesas e a LDO também traz. Então, algumas despesas, como os constitucionais e legais, algumas despesas que não podem ser diminuídas, elas não vão poder diminuir, tá? E nessa hora, por exemplo, se eu tiver uma frustração de arrecadação, tive limitação de empenho e mesmo assim não foi suficiente para deixar equilibrada aquelas receitas e despesas, eu, gestor público, eu posso fazer mão do que nós chamamos de operação de crédito por antecipação de receita. Então, a operação de crédito por antecipação de receita, ela visa isso, a atender essa insuficiência de caixa que acontece dentro do exercício financeiro. Nós temos, por exemplo, a cada bimestre, a verificação da arrecadação da receita. E nós temos a verificação da despesa pública bimestralmente, né? Nós temos uma programação bimestral não, mensalmente, que a gente verifica a despesa pública. Então, se no determinado mês eu verificar que a minha arrecadação não está cumprindo aquilo que estava previsto na LOA, ou seja, eu tive uma frustração, eu tive uma queda de arrecadação, o gestor pode dizer o seguinte, olha, eu limitei empenho, mas tem determinadas despesas que eu não posso, por exemplo, cortar, e eu preciso fazer uma aro, por exemplo, a pagar servidor público. Digamos que nós temos aí esse gestor querendo pagar os servidores públicos, o pagamento, e não tem recurso para isso. Então, o que ele pode fazer? É como se fosse um empréstimo de curto prazo, e é isso mesmo, uma operação extra-orçamentária, na verdade, é um empréstimo de curto prazo, que ele vai fazer utilização para pagar o quê? Para pagar aqueles servidores públicos. Então, quando eu falo de operação de crédito por antecipação de receita, eu estou atendendo, na verdade, uma insuficiência momentânea de caixa. Claro que nos próximos meses eu vou ter essa arrecadação sendo, por exemplo, restituída, sendo restabelecida, e quando ela for restabelecida eu vou pagar essa aro. Então, a primeira característica é que ela é insuficiência de caixa, ela precisa, ou seja, ela só pode ser solicitada, ela só pode ser, na verdade, feita a partir do dia 10 de janeiro, então a LRF diz isso, a aro só pode ser feita a partir do dia 10 de janeiro e ela precisa ser liquidada até 10 de dezembro. Professor, o que acontece se essa aro não for liquidada no dia 10 de dezembro, ou seja, até 10 de dezembro? Porque ela tem esse período aqui, tá? O gestor pode deixar de pagar nesse período, mas no dia 10 de dezembro precisa pagar essa aro. Professora, e se não pagar essa aro em 10 de dezembro? Se não pagar essa aro em 10 de dezembro, é como se ela virasse uma operação de crédito normal, ou seja, um empréstimo normal. Então, se eu não pagar até 10 de dezembro, ela vira uma operação de crédito normal, inclusive, ela vai entrar no cômputo da regra de ouro. Por exemplo, a regra de ouro fala que as operações de crédito têm que ser menor ou igual à despesa de capital. Então, se nós tivermos a aro não sendo paga até o dia 10 de dezembro, ela vai ser considerada uma operação de crédito, ou seja, vai ter que cumprir a regra de ouro lá na Constituição. Pronto, vocês entenderam o que é uma aro. Agora, o que a LRF fala mais em relação a essa antecipação de receita orçamentária? É que ela precisa ter uma taxa pré-fixada, ou seja, uma taxa que eu conheça, eu, gestor público, conheço a taxa. Essa taxa ela é indexada, é uma taxa previsível, até porque eu não posso ter juros abusivos em relação a um empréstimo de curto prazo. Ela não pode ser contratada no último ano do mandato do chefe do Poder Executivo. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Então, no último ano de mandato, ela não pode ser contratada. E ela não pode ser contratada enquanto não for paga uma operação anterior. Então, se nós tivermos uma operação anterior de mesma natureza, enquanto essa operação não for paga, eu não posso contratar uma outra operação de crédito, tá? Então, eu só posso contratar se realmente ela foi paga. E também há uma impossibilidade de inserir custos extras nesse empréstimo. Então, eu não posso ter nenhum custo extra em relação a esse empréstimo, porque ele é um empréstimo de curto prazo.
E uma outra informação importante é que ela é uma operação extra-orçamentária. A gente já sabe disso lá das aulas de receitas, despesas, quando a gente vai falar sobre receitas e despesas extra-orçamentárias, a gente vai ver que a operação de crédito por antecipação de receita é uma operação extra-orçamentária. Bom, com isso dá para a gente responder a questão. Vamos lá. À luz da Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, em se tratando das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, constatou-se que essa operação, vamos lá, é destinada a atender insuficiência de caixa e deverá ser liquidada com juros e encargos em prazo superior a 12 meses? Não, ela precisa ser liquidada até 10 de dezembro. É destinada a atender insuficiência de caixa e deverá ser liquidada com juros e encargos em prazo superior a 24 meses? Não, porque ela tem que ser liquidada em dezembro. Letra C. É destinada a atender insuficiência de caixa e deverá ser liquidada com juros e encargos no último ano do mandato do presidente, governador e prefeito. Ela não pode nem sequer ser solicitada em último ano de mandato do presidente, governador e prefeito. A gente viu isso lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Letra D. Poderá ser contratada, ainda que possa existir a operação de crédito anterior de mesma natureza, não integralmente resgatada. Aqui está dizendo que ela pode ser contratada mesmo que exista outras de mesma natureza não integralmente resgatada e não pode, né? Existe essa proibição. Então, nosso gabarito é letra E. Estará proibida enquanto existir a operação anterior de mesma natureza não integralmente resgatada. Então, gabarito, letra E. Quarta questão diz o seguinte: a Lei Complementar 101, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, não aborda o mérito do que pode ou não pode ser inscrito em restos a pagar. Aliás, não aborda o mérito do que pode ou não pode ser inscrito em restos a pagar. De fato, a LRF não trata sobre isso, tá, pessoal? Mas o artigo 42 da LRF, ele determina que o titular do poder não pode contrair obrigações de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro do mandato ou ter parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja disponibilidade de caixa para isso. Então, percebam, pessoal, que é exatamente isso que fala o artigo 42, tá? Ele determina que o titular do poder não contrai a obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro do mandato dele. E ele não pode passar parcelas para ser paga no exercício seguinte, até porque ele vai estar passando, por exemplo, imagine aí um determinado prefeito que fez aí várias despesas e diz, vamos passar essa obrigação para o próximo exercício, e no próximo exercício é um outro mandato, digamos que é uma pessoa que é opositora dele, um adversário dele que ganhou. Então ele pode fazer esse tipo de situação como uma forma de deixar o estado quebrado, deixar o município quebrado, no caso de um prefeito, deixar o município quebrado. E essa outra pessoa que está pegando aquela gestão vai pegar ali muitas despesas, muita herança ruim. Então, esse artigo 42 da LRF, ele trata de proteger a gestão, proteger a União, o Estado e o município de um desastre de gestão, entre gestão, ou seja, um determinado governante passar uma herança ruim para um outro governante simplesmente porque ele diz, olha, não vai ser meu mandato mesmo, vamos fazer uma gastança aqui e deixar essa herança ruim para a próxima gestão. Então, tentando blindar isso, é que a LRF trouxe o artigo 42, que blinda aí os restos a pagar. Vamos lá, então, para o dispositivo. O artigo 42, ele diz o seguinte, que é o artigo 42. É vedado ao titular do poder o órgão nos últimos 2 quadrimestres de seu mandato, ou seja, o tempo, pessoal, não é o último mandato todinho, não, é nos últimos 2 quadrimestres. Então, a partir dos últimos 2 quadrimestres, não pode contrair nenhum tipo de obrigação de despesa que não possa ser cumprida dentro do exercício financeiro, ou seja, nós temos aqui 1º de janeiro a 31 de dezembro, se nos últimos 2 quadrimestres ele contrair uma obrigação, uma despesa, ele precisa cumprir isso dentro do exercício financeiro. Ou seja, ou
passar parcelas para o próximo exercício. Por que que ele não pode fazer isso, pessoal? Porque ele não pode passar uma herança ruim para o próximo exercício. Ah, professora, mas digamos que ele tem disponibilidade de caixa. Bom, se ele tiver disponibilidade de caixa, ok. O problema é passar parcelas para o próximo exercício que não tenha suficiência, ou seja, não tem um suficiente disponibilidade de caixa para isso. Então, se não tiver, pessoal, ele não pode passar essa herança ruim para o próximo exercício financeiro. Então, a pergunta dessa questão vai ser o seguinte: até quando, a partir de quando que ele fica proibido? Aí nós temos aqui os 2 quadrimestres do último ano de mandato. Então, nós vamos responder pelos últimos 2 quadrimestres. Portanto, nosso gabarito dessa questão vai ser o quê? Letra E. O prazo de proibição do titulado poder seria os 2 últimos quadrimestres, não seria, por exemplo, o ano do seu mandato, não seria o trimestre, não seria o quadrimestre do seu mandato, nem os 2, mas os 2 trimestres, mas seriam os 2 últimos quadrimestres do seu mandato. Então, nossa resposta vai ser letra E. Questão de número 5 é uma questão também de lei de responsabilidade fiscal, ela vai tratar sobre dívida pública. E dívida pública nós vamos encontrar lá no artigo 29 da LRF. Então, o artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal trata sobre dívida pública. E ela fala o seguinte: a Lei de Responsabilidade Fiscal traz diversas definições de dívida pública. E, de fato, se vocês olharem o artigo 29, ele vai trazer só as definições lá da dívida pública. Aí, uma delas é a dívida mobiliária, que pode ser definida como... Pessoal, falou em dívida mobiliária, já vou antecipar aqui para vocês. É tudo que envolve títulos. Títulos da dívida pública. Então, mobiliária seria os títulos do Tesouro Nacional, são títulos da dívida pública, e essa é a palavra-chave para a dívida mobiliária. Professora, eu vou ter que decorar esse artigo 29? É bom vocês saberem, decorarem esses dispositivos, tá? Então, a minha dica aqui para vocês é que vocês peguem o artigo 29 da LRF, aquelas definições, elas caem muito em prova. Então, vocês precisam entender aquelas definições do artigo 29 e tentar decorar. Mas eu vou passar aqui um atalho para vocês vocês possam aqui tentar entender mais ou menos cada um desses dispositivos. Vamos lá. O primeiro vai ser a dívida consolidada ou fundada. Então, ela pode vir na sua prova com o nome de consolidada e ela pode vir na sua prova com o nome de fundada. Pessoal, geralmente, quando a prova de vocês fala em dívida consolidada e fundada, ela faz uma checagem em relação, ou seja, ela faz um confronto entre dívida consolidada e dívida flutuante. E tem uma diferença muito interessante aqui em relação à dívida consolidada e à dívida flutuante. Então, dívida consolidada ou fundada seria o montante total de qualquer dívida apurado sem duplicidade de obrigações financeiras do ente. Então, se o ente fez uma obrigação financeira e foi apurado o montante total, é uma obrigação, por exemplo, que foi constituída em virtude de uma lei, de um contrato, de um convênio, de um tratado, e isso é uma dívida consolidada. Só que a principal característica de uma dívida consolidada ou fundada é o prazo de amortização. O prazo de amortização da dívida consolidada ou fundada é superior a 12 meses, ok? Então, o prazo de amortização, em regra, da dívida consolidada ou fundada é 12 meses. Então, pessoal, é o seguinte, qual a principal diferença entre a dívida consolidada e a dívida flutuante? É que a dívida flutuante, ela é um prazo dentro do exercício financeiro, ou seja, é inferior a 12 meses. Mas a dívida fundada, como vocês estão vendo aqui, é um prazo superior a 12 meses. Então, a principal característica, e é por isso que ela é cobrada em prova, é que a dívida consolidada e fundada é um prazo superior a 12 meses e a flutuante é inferior a 12 meses. Ela é de curto prazo, ok? Uma coisa interessante na dívida consolidada e fundada é que existe... Ela pega, é como se ela pegasse todas as dívidas públicas, consolidasse, por isso que é a dívida consolidada, e o prazo de amortização tem que ser superior a 12 meses. Mas tem um caso que ela pode ser inferior a 12 meses. E qual é esse caso? E ele cai muito em prova. É quando nós tivermos, por exemplo, operação de crédito que consta na LOA. Então, a operação de crédito que consta na LOA, ela pode ser inferior a 12 meses, ok? Então, o que seria dívida consolidada? Seria contratos, emissão de títulos,
emissão de títulos do Banco Central, tudo, pessoal, tudo que é dívida, é um consolidadão de todas as dívidas, e isso é dívida consolidada ou fundada. Mas quando a prova de vocês cobra dívida consolidada e fundada, vai por mim. Ela vai cobrar o prazo de amortização, e o prazo de amortização é superior a 12 meses. Mas existe uma exceção. Operações de crédito que consta na lei orçamentária anual, ela pode ser inferior a 12 meses. Então, decora esse prazo de amortização da dívida consolidada ou fundada e decora essa exceção, que é quando nós tivermos a operação de crédito que consta na LOA. Essa pode ser inferior a 12 meses, ok? Então, é isso. E o que seria dívida flutuante? Dívida flutuante não é considerada aqui na LRF, no artigo 29, mas eu vou citar para vocês. Dívida flutuante seria os restos a pagar, o serviço da dívida a pagar, depósito, calções, papel moeda, aro. Então, pessoal, aqui, quando eu falo de dívida flutuante, estou falando daquelas operações extra-orçamentárias, tá? Que é diferente de dívida consolidada ou fundada. Aqui eu trouxe só para trazer a diferença entre as duas. Então, dívida flutuante seria restos a pagar, serviço da dívida a pagar, que seria, por exemplo, o pagamento de juros e amortização da dívida, depósitos e calções, papel moeda e aro. Agora, a dívida consolidada tem esse prazo de amortização superior a 12 meses, que é muito interessante. Bom, e o que seria a dívida mobiliária, que é o que responde a nossa questão? E eu falei para vocês que a palavra-chave é títulos emitidos pela União. Então, dívida mobiliária são títulos emitidos pela União. Esse é o ponto que vocês precisam decorar. Já o refinanciamento da dívida mobiliária são títulos, emissão de títulos para pagamento do principal acrescido de atualização monetária. Então, se eu estou refinanciando uma dívida de títulos, eu vou emitir títulos para pagar o principal acrescido de atualização monetária. Aí nós temos o conceito de operações de crédito. Quando eu falo de operações de crédito, eu sempre falo para vocês que é um empréstimo, mas tem um conceito na 4.320, na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes de venda a termo, de bens e serviços, arrendamento mercantil, isso aqui cai muito, tá? Isso seria uma operação de crédito. E outras operações assemelhadas, inclusive usos de derivativos. Então, operação de crédito é vocês pegarem realmente esse dispositivo e tentar fixá-lo, porque quando cai, vai cair aqui a literalidade do conceito. Mas vamos responder a questão então. Aqui está falando de dívida pública mobiliária. Vamos lá. Letra A fala o seguinte: dívida pública mobiliária seria representada por títulos emitidos pela União, inclusive o Banco Central do Brasil, estados e municípios. Pessoal, de cara nós temos o gabarito na letra A. Esse é o conceito trazido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Seriam títulos emitidos aí pela União, inclusive o Banco Central, estados e municípios. Letra B, compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens. A gente acabou de ver que isso é uma operação de crédito. Compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida entre ente da federação ou entidade a ele vinculada. Aqui nós temos, pessoal, quando fala de compromisso de adimplência, não seria... é o que nós chamamos de concessão de garantia, tá? Quando nós temos aqui um compromisso de adimplência, ou seja, a União se colocando, por exemplo, como um ente garantidor de um empréstimo. O Estado fez, é um exemplo aqui hipotético, o Estado fez empréstimo com a instituição financeira. A instituição financeira está pedindo um fiador e o Estado chama a União e a União entra como sendo fiador, ele está entrando com compromisso de adimplência caso esse Estado não pague esse empréstimo. E isso é o que nós chamamos de concessão de garantia, e a LRF também traz esse conceito para a concessão de garantia, que seria esse compromisso financeiro de adimplência, ou seja, se o Estado não pagar aquela instituição financeira, a União vai ser obrigada a pagar. Só que ela vai cobrar do Estado o que nós chamamos de contragarantia, que é isso que acontece nessas operações de concessão de empréstimo, né? Então, pessoal, essa daqui é concessão de garantia, tá?
concessão de garantia. Aí nós temos a letra D, que fala recebimento antecipado de valores provenientes de venda a termo, de bens e serviços, arrendamento mercantil. Aqui também seria operação de crédito. E a letra E fala de montante total apurado sem duplicidade de obrigações financeiras do ente da federação, com prazo de amortização superior a 12 meses. Aí aqui nós temos a dívida consolidada e a dívida fundada, ok? Então, nosso gabarito, letra A. E aqui a gente conclui as 5 primeiras questões e agora a gente vai para a questão de número 6. Lembrando que a questão de número 6 já vai valer para o bloco 6 e bloco 7 aí do CNU, tá bom? E esse assunto da questão de número 6 vai ser ciclo orçamentário. Então, a gente vai mudar de pauta, sai da LRF e vamos para ciclo orçamentário. Vamos lá. Antes de entrarmos aqui na questão 6, eu vou comentar com vocês em relação ao ciclo orçamentário. Essa questão ela vai tratar sobre emendas parlamentares. E quando a gente fala de emendas parlamentares, nós estamos falando de poder de alterar a LOA, ou seja, na segunda fase do ciclo orçamentário, nós podemos alterar a lei orçamentária anual. E a gente vai fazer isso por meio de emendas parlamentares. Ou seja, qualquer parlamentar ele pode propor uma emenda. E essa emenda pode ser uma emenda em relação à estimativa da receita ou pode ser uma emenda em relação à fixação das despesas. Nós sabemos que o Poder Executivo encaminha um projeto de LOA ao Poder Legislativo e o Poder Legislativo vai analisar esse projeto. Só que nesse momento de análise ele pode também alterar esse projeto e ele vai fazer isso por meio de emendas parlamentares. Ele pode alterar a estimativa de receita? Pode. Ele pode alterar, por exemplo, a despesa? Pode. E ele vai fazer por 2 meios. Então, ele pode fazer pela uma regra da estimativa de receita, que é prevista lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, e ele pode fazer também com uma regra da Constituição, quando ele quiser mudar uma despesa pública. E quem pode alterar? Nós temos qualquer parlamentar podendo propor essa alteração. Só que essa alteração da emenda parlamentar ela vai ser proposta onde? Na Comissão Mista de Orçamento. Essa Comissão Mista de Orçamento é uma comissão técnica constituída por 40 membros, ou seja, 40 deputados e senadores vão votar essa emenda parlamentar. Só que eles, nessa comissão técnica, eles vão analisar as condicionantes para aprovação. Então, sempre a CMO vai analisar as condicionantes para aprovação de uma emenda parlamentar. Então, o que eu quero que vocês saibam é o seguinte, qualquer parlamentar pode propor uma emenda? Qualquer parlamentar pode propor uma emenda. Ele vai propor isso onde? Na Comissão Mista de Orçamento, que é uma comissão permanente, uma comissão técnica, constituída por deputados e senadores, e eles vão analisar essa emenda por meio de condicionantes. E essas condicionantes, se for alteração da estimativa da receita, ela é prevista lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Se for alteração da despesa, ela é prevista lá na Constituição, tá bom? Mas o que seria essa Comissão Mista de Orçamento, só para a gente fixar bem o que faz a CMO. Primeira coisa, o artigo 66 da Constituição vai dizer. O artigo 66 da Constituição Federal vai dizer o que faz a Comissão Mista de Orçamento. E ele vai dizer lá no parágrafo 1º, tá? O parágrafo 1º vai dizer, por exemplo, que a CMO examina e emite parecer sobre o projeto de PPA, LDO e LOA e também de créditos adicionais, que a CMO examina e emite parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais, que a CMO também exerce o acompanhamento e a fiscalização orçamentária e que ela examina e emite parecer sobre as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República. Ou seja, dentro do ciclo orçamentário, a CMO ela atua tanto na segunda etapa do ciclo, como também na terceira e quarta etapa do ciclo orçamentário. Então, temos aqui segunda etapa do ciclo, terceira e quarta etapa do ciclo orçamentário, que é justamente a segunda etapa do ciclo, quando o Poder Legislativo está analisando o projeto de LOA e a CMO vai emitir e examinar e emitir parecer sobre o projeto de LOA, por exemplo. E ela atua aqui na execução orçamentária financeira, quando ela acompanha o orçamento, e isso é a terceira etapa do ciclo orçamentário.
E aqui, quando ela emite um parecer sobre as contas prestadas pelo presidente da República, é a quarta etapa do ciclo orçamentário. Lembrando que a primeira etapa é a elaboração, que é feita pelo Poder Executivo. A gente sabe que a competência de elaborar a lei orçamentária anual é privativa do Poder Executivo. A segunda é a análise, avaliação e aprovação, que é feita pelo Poder Legislativo. A terceira etapa é a execução orçamentária e financeira, que acontece com todos os poderes, mas predomina, por exemplo, o Executivo fazendo a execução dessas despesas. E a quarta etapa é o que nós chamamos de controle e avaliação, que é feita pelo Poder Legislativo fiscalizando o que foi executado dentro do exercício financeiro. E isso aqui completa o que nós chamamos de 4 fases do ciclo orçamentário. Bom, e qual é o trâmite legislativo de aprovação de uma emenda? Pessoal, a emenda, segundo a Constituição, ela será apresentada na comissão mista, que a comissão mista vai emitir um parecer e depois que nós tivermos um parecer da comissão mista, ela vai ser apreciada na forma regimental pelo plenário das 2 casas do Congresso Nacional. E como é que se altera uma receita pública? Nós sabemos que, por exemplo, pode ter uma emenda sobre a receita pública, mas pode ter também uma emenda sobre a despesa pública. Bom, se nós tivermos, por exemplo, um parlamentar tentando alterar uma receita pública, ele vai fazer por meio de uma emenda parlamentar, só que a regra está onde? Está na Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 12 da LRF. E o artigo 12 da LRF vai falar, por exemplo, que para alterar uma receita pública, ela só pode ser alterada se ocorrer erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Se vocês perceberem, as emendas de receitas, elas são muito mais restritivas, só se acontecer um erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Por que isso? Porque é o Poder Executivo que faz a estimativa de receita. É o Poder Executivo que detém o know-how, a expertise sobre a arrecadação pública. Então, não faz sentido o Poder Legislativo tentar reestimar uma receita fazendo, por exemplo, uma outra análise que só o Executivo detém, por exemplo, todas as informações. Então, não faz sentido. E é por conta disso que a Lei de Responsabilidade Fiscal fala que somente se acontecer um erro ou omissão de ordem técnica ou legal, nós podemos fazer essa reestimativa de receita. Agora, no caso de alteração de uma despesa pública, aí nós temos essas regras previstas lá na Constituição. E isso vai estar lá no artigo 66, parágrafo 3º da Constituição Federal. Se, por exemplo, um parlamentar quiser alterar uma despesa pública, ele pode fazer isso desde que cumpra, por exemplo, esses requisitos do artigo 66, parágrafo 3º da Constituição. Quem vai analisar essas condicionantes? Comissão Mista de Orçamento. E quais são essas condicionantes? Quais são as regras previstas no artigo 66, parágrafo 3º da Constituição? É ser compatível com PPA e LDO. Além de compatibilidade com PPA e LDO, tem que indicar os recursos necessários e a Constituição só permite por meio de anulação de despesa, isso aqui é óbvio, vou falar rapidamente aqui. Se um parlamentar quer alterar uma despesa pública, ele não pode inflar esse orçamento que já foi elaborado pelo Executivo, não. Ele precisa anular uma outra despesa para que possa compensar essa despesa dentro ali do projeto de LOA. Então, a Constituição diz o seguinte: parlamentar, tu está querendo mudar a questão da fixação das despesas, então você vai ter que anular uma outra despesa. Só que a Constituição diz o seguinte, olha, e não pode anular qualquer tipo de despesa não. Por exemplo, vamos lá, não pode anular dotação para pessoal e seus encargos, não pode anular serviço da dívida, não pode anular transferências tributárias constitucionais para os estados, municípios e DF. Então, essas despesas não pode, até porque eu não posso anular, por exemplo, o pagamento de servidor público. Eu não posso, por exemplo, deixar de pagar a dívida pública, porque isso vai deixar a minha dívida insustentável, e as transferências tributárias que sequer pertencem ao ente, né? Porque elas têm que ser transferidas. E é por isso que essas despesas elas não podem ser anuladas. E como o Poder Executivo pode propor alteração ao projeto de LOA? Então, o Poder Executivo ele elaborou o projeto de LOA. A gente sabe que o Executivo ele elabora o projeto de LOA, mas ele pode propor algum tipo de alteração ao projeto de LOA, ele pode fazer isso. Só que a Constituição diz que ele tem que fazer isso por meio de uma mensagem ao Congresso Nacional. Então, digamos que ele encaminhou já o projeto de LOA ao Poder Legislativo e ele pretende, por exemplo, alterar algum tipo de despesa
lá no projeto de LOA. Então, ele tem que fazer isso por meio de uma mensagem ao Congresso Nacional. E a Constituição diz que ele só pode fazer isso enquanto não iniciada a votação na comissão mista da parte que ele quer alterar. Então, é enquanto não iniciada a votação na comissão mista da parte que ele quer alterar. E como é que funciona o orçamento impositivo? Que a gente vê muito falar sobre o orçamento impositivo. Pessoal, é o seguinte, existe um percentual que é obrigatório para aprovação do projeto de LOA, ou seja, existe um percentual que para aprovação do projeto de LOA precisa aprovar por meio de, nós chamamos de algumas emendas parlamentares. Então, todo PLOA, quando ele vai para o Poder Legislativo, ele vai ter um percentualzinho de emendas parlamentares. E a Constituição diz o seguinte, olha, esse percentual de aprovação, ele deve existir. Então, é dando, por exemplo, algum tipo de poder ao Poder Legislativo para alterar ali o projeto de LOA. E aquele percentual, ele precisa ser aprovado. Então, nós temos um percentual de aprovação e nós temos um percentual de execução também. Então, percebam que existe um percentual obrigatório de aprovação do projeto de LOA e existe um percentual obrigatório para a execução da LOA, ou seja, obrigando o Poder Executivo a executar aquela emenda parlamentar. Por que isso acontece, pessoal? O seguinte, primeiro que no momento em que eu estou aprovando o projeto de LOA, eu estou dando poder, eu estou dando uma prerrogativa ao Poder Legislativo de, olha, esse percentual você pode aprovar e é um núcleo certo que você pode aprovar para as emendas parlamentares. Aí quando essa emenda ela é aprovada, aí ela entra em outra fase, que é a fase de execução. O que acontecia antes de existir, por exemplo, essa regra? Existia o seguinte, aprovava a emenda parlamentar, só que quando chegava lá no executivo, o executivo dizia o seguinte, não, eu não vou cumprir essa emenda não. Essa emenda é do meu opositor, essa emenda é do meu adversário, então eu vou fazer essas outras emendas. Então acontecia muito do Poder Legislativo, do Executivo escolher as emendas que ele queria executar. Então a Constituição diz o seguinte, olha, não Executivo, você agora vai ter que analisar essas emendas equitativamente e existe um percentual que você é obrigado a executar. Então existe uma obrigatoriedade de aprovação de emenda e existe também uma obrigatoriedade de execução pelo Poder Executivo, que o Executivo ele é obrigado a executar aquela emenda. Vamos lá. Existe um percentual para a emenda individual também, ou seja, a emenda que é prevista somente para um parlamentar, e existe também um percentual para as emendas de bancadas. Então, existe tanto um percentual para a emenda individual como um percentual para a emenda de bancada. Então, essa aqui é a primeira regra que eu trago para vocês sobre o orçamento impositivo. E qual é, por exemplo, a obrigatoriedade de aprovação? E quando eu falo de aprovação, é no projeto de LOA. Qual é o percentual de aprovação no projeto de LOA de uma emenda individual? Aí nós temos que lembrar que é 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao encaminhamento do projeto. O que é que vocês precisam saber? Esse percentual de aprovação, de 2% da receita corrente líquida. E qual é o parâmetro? O exercício anterior ao encaminhamento do projeto de LOA, ou seja, no ano anterior. Então, eu vou olhar a receita corrente líquida do ano anterior àquele projeto de LOA, que está sendo votado, e eu vou tirar 2% aqui para as emendas individuais. Sendo que metade desse percentual vai ter que ter destinação às ações e serviços públicos de saúde. Então, metade vai para ações e serviços públicos de saúde. Lembrando também que desses 2% de aprovação das emendas individuais, 1,55 vai para deputados e 0,45 vai para quem? Para senadores, tá bom? Então, aqui nós estamos falando da obrigatoriedade das emendas individuais. Existe também a obrigatoriedade das emendas de bancada, que eu acho que não está aqui, mas é 1% da receita corrente líquida, tá? Emendas de bancada nós temos 1% da receita corrente líquida e emendas individuais nós temos 2% da receita corrente líquida. Bom, com isso a gente vai responder a questão. E ela diz o seguinte, conforme disposições constitucionais, as emendas parlamentares individuais apresentadas ao projeto de LOA serão aprovadas em termos percentuais da receita corrente líquida, de acordo com a seguinte configuração. Vamos lá.
Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar aqui, ela está falando que as emendas parlamentares individuais apresentadas ao projeto de LOA serão aprovadas. Então, palavra-chave, emenda individual e aprovada. Pessoal, emenda individual aprovada, nós temos que lembrar que é 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao encaminhamento do projeto, sendo que metade desse recurso é para ações e serviços públicos de saúde. Então, letra E responde a questão. Não é 1%, não é 1,2%. 1,2% era antes, por exemplo, da emenda constitucional 126 de 2022. Então, não é mais esse percentual. O erro dessa questão é dizer que aqui é 2%, ok, mas diz que 0,6% é destinado a serviço público de saúde. Então, nosso gabarito, de fato, vai ser letra E para essa questão. Questão de número 7. É uma questão também que envolve ciclo orçamentário. Ela diz o seguinte: os projetos de lei os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual e os créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma de regimento comum. Para que as emendas ao projeto de lei orçamentária anual e aos projetos que modifiquem sejam aprovadas, devem ser indicados os recursos necessários. A gente sabe, por exemplo, que um projeto que altera uma despesa pública, para ser aprovada, o parlamentar precisa indicar os recursos necessários. Isso a Constituição só permite por meio de anulação de despesa, como eu falei para vocês. Mas ele não pode, por exemplo, anular alguns tipos de despesa. Por exemplo, pessoal, aqui está falando de serviço da dívida e compra de bens de capital. Serviço da dívida ele não pode realmente anular, a gente já sabe disso. Mas compras de bens de capitais não tem nada a ver, a Constituição não traz essa exceção. Letra B, dotação para pessoal, ok, seus encargos e serviço da dívida. Então, nosso gabarito vai estar na letra B de bola. Ou seja, eu posso ter uma emenda em relação à despesa pública? Posso. Mas essa emenda tem que ser proveniente da anulação de uma despesa, mas eu não posso anular a despesa para pessoal e seus encargos e nem serviço da dívida. Então, letra B responde. Letra C fala o seguinte: as dotações para a área de saúde para pessoal e seus encargos. Pessoal, não tem nada a Constituição falando para a área de saúde, então a gente não vai marcar a letra C. Letra D, transferências tributárias e constitucional e dotação para a área de saúde. Não tem nada sobre a área de saúde. Até tem sobre transferências tributárias constitucionais, mas a área de saúde, não. Letra E, compra de bens de capital e transferências tributárias constitucionais. Aqui até ok, mas compra de bens de capitais não tem nada falando na Constituição. Então, nosso gabarito é a letra B de bola. Questão de número 8. Uma deputada federal resolveu apresentar uma emenda ao projeto de LOA da União. Sobre essa emenda é correto afirmar. Vamos lá. Deve ser apresentada na Comissão Mista Permanente de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, CMO, necessitando ser compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas não com o PPA? Errado. Por quê? Porque ela precisa ser compatível tanto com a LDO como também com o PPA. Letra B. Deve ser apresentada no plenário da Câmara dos Deputados e deve indicar os recursos necessários, admitido aqueles que não são provenientes de anulação de despesa. Na verdade, que são provenientes da anulação de despesa, e ela é apresentada onde? Na CMO. Não é no plenário da Câmara. Ela vai ser, na verdade, votada no plenário da Câmara, mas ela é apresentada na CMO. Então, letra B não responde a questão. Deve ser apresentada na Comissão Mista Permanente de Orçamentos Públicos, ou seja, CMO, ok. E somente pode ser aprovada se indicar os recursos necessários, admitidos apenas aqueles provenientes de anulação de despesa, perfeito. Então, aqui nós temos o artigo 66 da Constituição, e é o que traz realmente o artigo 66, parágrafo 3º da Constituição. Então, letra C responde à questão. D. Deve ser apresentada na Comissão Mista, CMO, necessitando ser compatível com o plano plurianual, mas não com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Errado por quê? Porque precisa ser compatível tanto com o PPA, como também com a LDO. Letra E diz o seguinte: deve ser apresentado no plenário do Senado Federal. Errado, porque tem que ser apresentado aonde? Na CMO. E somente pode ser aprovado se indicar os recursos necessários, admitido aqueles que não são provenientes. Errado também, que tem que ser provenientes
de anulação de despesa. Então, de fato, nosso gabarito vai ser letra C de casa. A questão de número 9 envolve uma questão de princípios orçamentários. Então, a gente vai revisar rapidamente aqui princípios orçamentários. E ela diz o seguinte, vamos lá. O princípio da anualidade, segundo o qual o orçamento tem vigência limitada ao ano civil, não sendo coincidente com o exercício financeiro, deve ser obedecido pela lei orçamentária anual. Errado por quê, pessoal? Porque o artigo 34 da 4.320, ela diz que o exercício financeiro coincide com o ano civil, e aqui está dizendo que não é coincidente com o ano civil. E sim, a 4.320 fala que o exercício financeiro é coincidente com o ano civil. Princípio da anualidade é o período de tempo em que eu tenho a previsão da receita e a fixação da despesa, que no Brasil coincide com o ano civil. Então, a letra A está errada porque está falando que não coincide, tá bom? Letra B diz o seguinte, princípio da exclusividade, a LOA não conterá matéria estranha à previsão da receita e à fixação da despesa, tais como autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito. Pessoal, aqui está falando de princípio da exclusividade e diz que a LOA não conterá matéria estranha à previsão da receita e à fixação da despesa, tais como autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito. Por que essa questão a gente não vai colocar como certa? Porque ela está dizendo o seguinte, porque o princípio da exclusividade é isso, a LOA só vai conter previsão de receita e fixação da despesa, ok? Então, nada que for estranho à previsão da receita e à fixação da despesa pode constar na LOA para obedecer ao princípio da exclusividade, ok? O que é que a Constituição traz como exceção? É justamente a autorização de abertura de créditos suplementares e a contratação de operação de crédito. Então, aqui está dizendo o seguinte, que é proibido, tá? Tais como autorização de operação de crédito suplementar e... Não, aqui nós temos exceção. Se nós olharmos, por exemplo, a Constituição, lá no artigo 165, parágrafo 8º, artigo 65, parágrafo 8º, nós vamos ver que a LOA tem que tratar de previsão da receita e fixação da despesa. Sempre, né? LOA trata de previsão da receita e fixação da despesa. Acontece que a própria Constituição traz duas exceções para tanto a abertura de créditos suplementares como também contratação de operações de crédito. Então, existem exceções que é justamente essas duas. Como a questão disse que elas são proibidas, então a gente vai colocar esse item como falso, ok? Então, esse item aqui nós temos ele como falso. Letra C. O princípio da universalidade, pelo princípio da universalidade, o orçamento deve conter todas as despesas e todas as receitas, compreendendo o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta, não incluindo, no entanto, o orçamento da administração indireta. Errado. Por quê? Porque sim, o princípio da universalidade é todas as receitas e todas as despesas, e eu vou colocar tanto a administração direta como também a administração indireta. Então, letra C não responde à questão. Letra D. Segundo o princípio da economicidade, os gastos e custos públicos devem ser minimizados sem comprometimento dos padrões de qualidade, com eficiência na gestão financeira e na execução orçamentária. Pessoal, esse princípio, e por isso que eu coloquei essa questão, ele tem caído muito em prova. Então, o princípio da economicidade é sim, também ele é conhecido como princípio da eficiência, em que a administração pública ela deve buscar o quê? A utilização racional dos recursos públicos de forma a evitar o que nós chamamos de desperdício. Então, ela vai buscar a máxima eficiência na aplicação dos recursos. E o que esse princípio ele visa garantir? Ele visa garantir, por exemplo, que os recursos públicos sejam utilizados da melhor maneira possível, buscando atender às necessidades da sociedade com menor custo e maior benefício possível. Então, nosso gabarito vai ser letra D de dado, e isso é princípio da economicidade. Muito cuidado com ele, porque ele vem caindo em prova em muitos certames aí, tá bom? Aí nós temos a letra E que fala do princípio da não afetação.
Diz o seguinte, segundo o princípio da não afetação, é proibida a vinculação de receitas de taxas. Não é taxas, pessoal. O princípio da não vinculação, ele diz que é proibido a vinculação de receitas de impostos. Ah, professora, mas você não revisou esse assunto de princípio? Gente, é porque aqui, como a gente revisou muitos assuntos, esse assunto de princípio, vou preparar uma aula específica sobre princípios para a gente estudar aqui no canal também, tá bom? Então, a gente vai ter uma aula teórica sobre princípios e a gente vai revisar esses princípios, mas eu queria fazer rapidamente essas duas questões só para a gente aquecer um pouquinho esse assunto também. Então, é isso. Aqui está errado porque está falando de taxas e, na verdade, a vedação é somente para impostos, tá? Seria impostos. E letra E não responde a questão. E, por fim, nós temos a questão de número 10, que diz o seguinte: em relação ao orçamento público, assinale a afirmativa correta. Vamos procurar, então, a correta. São exceção ao princípio da anualidade orçamentária os créditos adicionais, especiais, extraordinários e suplementares autorizados nos últimos 4 meses do exercício financeiro, que podem ser reabertos nos limites de seus saldos no ano seguinte, incorporados ao orçamento do exercício seguinte. Pessoal, o princípio da anualidade, ele diz que a LOA deve ser executada dentro do exercício financeiro, ok? Então, a LOA vai ser executada dentro do exercício financeiro, só que ele traz 2 exceções. Por exemplo, o crédito suplementar e o crédito... desculpa, não é suplementar. Então, a LOA deve ser executada dentro do exercício financeiro, mas as 2 exceções o crédito extraordinário e o crédito especial, tá? O extraordinário e o especial, se o ato de sua autorização acontecer nos últimos 4 meses de encerrar o exercício financeiro, digamos, nós chegamos aqui pertinho do final do ano, nos últimos 4 meses de encerrar o exercício financeiro, e nós tivemos aqui a abertura de créditos extraordinários ou especiais. Bom, se nós tivermos a promulgação de créditos especiais e extraordinários nos últimos 4 meses, eu posso passar o saldo remanescente para o próximo exercício. Como eu vou passar o saldo remanescente para o próximo exercício, o que vai acontecer aqui? Vai ser exceção ao princípio da anualidade. Por quê? Porque a anualidade diz que a LOA tem que ser executada dentro do exercício financeiro. Então, a LOA ela vai ser executada aqui, dentro do exercício financeiro. Se eu passei para o próximo exercício um crédito especial e um crédito extraordinário, aí isso é exceção ao princípio da anualidade. O erro da questão é trazer suplementar, porque o suplementar, pessoal, tem que ser atendido dentro do exercício financeiro. Então, sempre um suplementar, ele fica dentro do exercício financeiro. Então, letra A não responde a questão. Letra B. Pelo princípio da universalidade, o orçamento deverá conter todas as receitas e despesas, inclusive as operações de crédito por antecipação de receita, emissão de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro. Por que essa questão está errada? Porque, sim, universalidade são todas as receitas e todas as despesas, mas são todas as receitas e despesas orçamentárias. Quando eu falo de aro, quando eu falo de emissão de papel moeda, quando eu falo de entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro, isso são despesas e receitas extra-orçamentárias. Então, isso não entra dentro da LOA. E isso não vai afetar o princípio da universalidade. Universalidade são todas as receitas e despesas, só que orçamentária. Então, nós temos o gabarito errado na letra B também. Letra C. A lei orçamentária anual não compreenderá o orçamento referente às empresas públicas federais. Gente, a LOA, ela tem sim o orçamento de investimento. A LOA compreende o quê? O orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Então, dentro da LOA, nós temos sim as empresas públicas federais, sejam elas estatais dependentes, como também independentes. As independentes vão entrar no orçamento de investimento e as dependentes vão entrar aqui no orçamento fiscal. Então, letra C não responde à questão. Letra D. Constitui exceção ao princípio da não vinculação da receita à destinação de recursos para ações e serviços públicos de saúde. Vou comentar isso na aula de princípios orçamentários, mas essa questão está corretíssima. Isso é a aplicação, por exemplo, do artigo 167,
e inciso 4º da Constituição, que vai trazer, por exemplo, na verdade, as exceções à vedação de vinculação de receitas de impostos. Então, a regra é, não se vincula receitas de impostos, isso é princípio da não afetação, princípio da não vinculação, mas se eu tiver uma destinação a serviços, ações e serviços públicos de saúde, aí eu posso sim destinar. Então, letra D responde a questão. Letra E. É permitida pela Constituição de 88 a edição de medidas provisórias para matérias orçamentárias, quais sejam plano plurianual, lei de diretriz orçamentária e lei orçamentária. Pessoal, essas leis aqui, na verdade, são leis ordinárias, tá? E elas são aprovadas por lei, então não tem essa permissão de edição de medida provisória para construir plano plurianual, lei de diretriz orçamentária e lei orçamentária anual. Elas são leis ordinárias, lei de iniciativa do Poder Executivo, e a letra E não responde à questão, de fato, nosso gabarito vai ser letra D de dado. Bom, com isso a gente finaliza o nosso simulado, espero que vocês tenham gostado das questões. Só não comentei, não trouxe aqui a teoria da parte de princípios, porque ia ficar uma aula muito grande, gigante, nós já estamos quase com 1h30 de simulado, e só são 10 questõezinhas, então a gente revisou muita coisa. Então eu vou deixar essa aula de princípio para a gente revisar a teoria e uma aula específica que eu vou disponibilizar aqui no canal para vocês, tá bom? Mas é isso, deu para a gente fazer um panorama geral, espero que vocês tenham gostado do simulado, e eu aguardo vocês aí no próximo encontro. E é isso, pessoal. Vamos lá, vamos continuar estudando. Se tiver alguma dúvida, vocês colocam aí nos comentários que a gente vai conversando e eu vou comentando com vocês aí as dúvidas de vocês, tá bom? No mais é isso, agradeço a presença de todos e até o nosso próximo simulado. Tchau, tchau!